Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais este Unidos pela Palavra, este espaço em que nós meditamos sobre a Palavra de Deus, e é sempre bom fazermos uma pequena pausa a meio da semana para refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus, e hoje gostaria de começar por vos desafiar a cantarmos em conjunto o hino 31, Jesus, Tu és a minha vida. E antes de abrirmos a Bíblia para começarmos esta meditação, eu gostava de vos convidar, aonde quer que estejam, a inclinarmos respeitosamente as nossas cabeças para orarmos a Deus. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, neste momento em que vamos meditar sobre a Tua Palavra, gostaria de te pedir que Tu nos possas ajudar a receber o Teu Espírito, para que Ele possa aclarar a nossa mente e preparar os nossos corações para a Palavra que vamos agora ouvir, Senhor. Que Tu nos possas inspirar e ajudar a colocá-la em prática nas nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço no Santo Jesus. Amém. Realmente, nas nossas vidas, às vezes somos confrontados com decisões, e decisões umas mais importantes que outras. E normalmente, às vezes estamos perante o conflito de decidirmos por aquilo que queremos ou por aquilo que realmente necessitamos, não é? Por exemplo, às vezes nós queremos comer um hambúrguer com batatas fritas e um batido de morango, mas se calhar o nosso corpo precisa de uma boa salada ou de alimentos saudáveis. Queremos comprar a última versão do iPhone, mas as nossas contas bancárias gritam para nós: tem calma, acalma-te, tu precisas de pagar a conta da luz.
ou então queremos assistir aos 12 episódios da última série da Netflix numa única noite, fazer uma maratona, mas o nosso corpo pede por repouso e por 8 horas de sono. E este é normalmente o conflito que tendemos a ter na nossa vida. Às vezes os nossos desejos não estão propriamente alinhados com aquilo que é realmente o melhor para nós. Às vezes a realidade força-nos a voltar à Terra e a compreender que as coisas que nós verdadeiramente precisamos não têm nada a ver com aquilo que nós desejamos. E esta tendência natural, que faz parte daquilo que é quase o nosso ADN como seres humanos, pode estender-se também ao nosso relacionamento espiritual com Deus e com Jesus Cristo. Podemos, às vezes, ser tentados a desejar ou a querer uma fé que seja fácil, confortável, livre de dificuldades, e até podemos querer ter uma fé que se alinhe com os nossos desejos e as nossas aspirações. Mas e se não for isso que Deus quer para nós? E se não for isso que eu efetivamente preciso na minha vida? E para tentar compreender um pouco este dilema que nós enfrentamos na nossa vida, eu gostaria de levar-vos a um episódio da Bíblia, um episódio da vida de Jesus, que em certa medida coloca-nos perante esta mesma realidade. E eu convidava-vos a ler em Lucas capítulo 19 e vamos ler a partir do verso 29. E chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Inde à aldeia que está adiante, e ao entrardes achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: o Senhor precisa dele. Indo os que haviam sido mandados acharam como lhe dissera. Então soltaram o jumentinho. E seus donos lhe perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre o jumentinho as suas roupas, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas roupas, e quando já chegavam perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, alegrando-se, começou a dar louvores a Deus em voz alta por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Este é um episódio que em certa medida é bastante conhecido, mas também é talvez um dos episódios mais estranhos e que contraria praticamente aquilo que era o comportamento natural de Jesus. Normalmente Jesus Cristo fez muitas coisas, fez muitos milagres, operou muitas maravilhas, fez muitos discursos, mas normalmente tendia a ser um pouco discreto, tendia a fazer com que as pessoas ou não revelassem o que é que tinha acontecido, ou então ele retirava-se quando a multidão empolgada ou queria de alguma forma adorar ou levá-lo em ombros, podemos nós dizer assim, a um lugar de importância e de destaque. Mas neste caso concreto, parece que Jesus aqui, nos momentos quase finais da sua vida, está a encenar ou fazer uma encenação que, de certa medida, o leva a ser reconhecido como um verdadeiro Messias. E porquê o jumentinho? Porque tinha sido profetizado, se nós recuarmos cerca de 500 anos antes e formos até Zacarias 9:9, diz-nos: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias tinha previsto, tinha predito, tinha profetizado esta cena. E Jesus, ao entrar em Jerusalém desta forma, estava a dizer a todos aqueles que estavam à sua volta: eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês aguardam. Porque esta profecia era de conhecimento público, generalizado, e a reputação de Jesus estava no seu ponto mais alto. Se houvesse quem me disse, como existe nos nossos tempos, o rating de Jesus perante os seus concidadãos, provavelmente este estava a atingir o seu ponto mais alto. Jesus, há poucos dias atrás, tinha ressuscitado de forma milagrosa Lázaro, e esta notícia espalhou-se como um incêndio e toda a gente teve conhecimento do que é que se tinha passado. Estávamos na altura da Páscoa, milhares de pessoas vinham de todas as partes do Império, judeus, que voltavam
a Jerusalém para adorar durante a Páscoa e a cidade estava a fervilhar de entusiasmo. Quem é este homem? E as pessoas estavam com grande curiosidade. E ao entrar em Jerusalém montado no jumento, é como se Jesus estivesse a dizer: olhem para mim, eu sou a concretização desta profecia, eu sou o Rei dos Reis, aquele que vocês aguardavam. No entanto, aquilo que é importante nós agora questionarmos é: e o que é que pensavam as pessoas? E o que acontece é que as pessoas, até pelo seu próprio comportamento, e recordando a história, elas saíram a adorar a Jesus, e nós já ouvimos algumas das frases que elas entoaram, não é? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Começaram a gritar hossanas, arrancaram ramos de palmeiras e acenavam esses ramos de palmeiras à medida que Jesus avançava no meio da multidão. O ramo das palmeiras tinha um simbolismo próprio naquele tempo. Cerca de 200 anos antes, na altura em que não eram os romanos que dominavam na Judeia, mas era o Império Grego, houve uma revolta popular liderada por uma família, os Macabeus, que em inferioridade numérica e em situações bem difíceis conseguiram libertar-se do jugo dos gregos. E a forma que eles tiveram de celebrar foi precisamente empunhando a folhas de palmeira, e exultaram abanando essas folhas de palmeira, como que celebrando a sua libertação. E quando as pessoas abanam as ramas de palmeira quando Jesus está a entrar em Jerusalém, de certeza absoluta que aquilo que estava na sua mente era: este é o homem que, tal como aconteceu há 200 anos atrás, nos vai libertar do jugo dos romanos. Era difícil eles não desejarem isso, porque a vida que eles tinham era difícil. Eles estavam subjugados por um sistema de impostos que os impedia de terem prosperidade, que os fazia com que a maior parte das pessoas vivessem no limiar da pobreza. Era normal que eles aspirassem por essa libertação. Mas o que não deixa de ser curioso é que a palavra Hosana quer dizer salva-nos. E é curioso como a mesma palavra tenha aqui dois sentidos diferentes. Na mente das pessoas que acompanhavam a entrada triunfal de Jesus, Hossanas queria dizer: salva-nos da libertação dos romanos. Salva-nos ou liberta-nos do jugo dos romanos. Mas, no entanto, Jesus realmente tinha a capacidade de salvar todas aquelas pessoas, mas de uma forma completamente diferente. E este é talvez o episódio que eu encontro na Bíblia em que mais está em confronto esta disparidade que existe entre os nossos desejos, as nossas aspirações e aquilo que é verdadeiramente o melhor para nós. Jesus realmente entra como um rei, mas entra como um rei para ir morrer, para nos dar a salvação que Deus tinha prometido ao seu povo. E aquelas pessoas, a salvação que estavam à procura era uma salvação completamente diferente. Havia claramente uma dualidade de percepção, a percepção daqueles que eram os contemporâneos de Jesus e a percepção de Jesus e de Deus acerca do que deveria ser a salvação. E o que aconteceu foi muito simples. As pessoas criaram expectativas sobre a libertação que Jesus viria trazer-lhes, mas ao invés disso, Jesus foi preso, condenado e julgado porque as pessoas deixaram de acreditar nele. E deixaram de acreditar nele porque aquilo que Jesus fazia não era aquilo que elas aspiravam para Jesus. E esta diferença de percepção foi aquilo que marcou o afastamento das pessoas de Jesus Cristo, ao ponto deste vir a ser crucificado em grande parte por vontade popular. Provavelmente a maior parte das pessoas que gritaram crucifica foram as mesmas pessoas que momentos antes tinham empunhado folhas de palmeira para aclamar Jesus como Rei dos Judeus. É muito fácil para nós olharmos para este episódio e ver e perguntarmos como é que é possível esta gente ter feito isto. Como é que é possível eles não terem reconhecido que Jesus era o Messias, o verdadeiro libertador, mas libertador no outro sentido. Mas a questão que eu gostaria de colocar é:
Será que nós hoje, em certa medida, não fazemos exatamente a mesma coisa? Será que hoje nós, em certa medida, até com um grau de responsabilidade maior, que temos acesso a muito mais informação, não olhamos para Jesus com a lupa distorcida dos nossos desejos e aspirações? E muitas vezes olhamos para Jesus como se Jesus fosse uma espécie de gênio que está naquela lâmpada mágica que nós esfregamos e ele aparece e concede-nos 3 desejos. E que de vez em quando na nossa vida, quando nós estamos mais aflitos ou mais apertados por problemas ou dificuldades, nós esfregamos a lâmpada para Jesus aparecer e para nos conceder o desejo de nos livrar dos problemas que temos à nossa frente. Às vezes somos tentados a ter este comportamento em relação a Jesus. Mas se calhar aquilo que nós precisamos não é desse Jesus. Se calhar aquilo que nós precisamos é do Jesus sofredor, para que nós consigamos, ou para que Ele nos consiga compreender as nossas dores, as nossas necessidades também. Precisamos de ter o Jesus servo que se ajoelhou e lavou os pés aos discípulos, para compreender que nós próprios também temos que servir os que estão à nossa volta, em vez de sermos nós próprios servidos. Precisamos do Jesus que perdoou a tanta gente, para que nós compreendermos também que realmente nós precisamos também de perdoar aqueles que estão à nossa volta. Precisamos de um Jesus humilde, para que nós possamos também ter esta humildade de admitir que nós não somos nada para tomarmos decisões por nós próprios. E às vezes as nossas aspirações pessoais não têm nada a ver com aquilo que Jesus quer de nós. E é isto, meus caros. Temos aqui 2 reis. O rei que nós desejamos e o rei de que nós precisamos. Nós não precisamos de um rei que venha para nos dar abundância, que venha para nos satisfazer os nossos desejos. Quando nós, como crianças mimadas, pedimos a Deus aquilo que não faz sentido absoluto nas nossas vidas. Precisamos, sim, do Deus e do Jesus Cristo que realmente importa na nossa vida. Aquele que nos chama à razão, aquele que nos chama à realidade e aquele que nos desafia a sermos seus representantes aqui nesta terra. Não para aparecermos, não para sermos diferentes, mas para servirmos e para mostrar aos outros o amor de Deus. E tudo se resume a esta escolha. O que é que eu quero de Jesus Cristo? E é por isso que, enquanto nós meditamos ou fazemos uma reflexão sobre este assunto, eu gostava de os desafiar a cantarmos as estrofes do hino 24, Rei dos Reis, e desafio-os a estarem atentos à letra. Criador do céu, honra
Senhor Supremo de todo o Universo, mas servo humilde que desceu e tomou a forma humana, limitando-se para toda a eternidade, por amor a cada um de nós, por amor a mim e a ti que estás daí desse lado. Gostaria de vos convidar a, se têm algum problema, alguma dificuldade e precisam de orações, não tenham problemas, deixem na caixa de comentários, ou se for uma coisa mais reservada que não queiram expor em público, enviem-nos um e-mail para tvacoimbra@gmail.com e certamente nas nossas reuniões de orações que temos regularmente à quarta-feira aqui na igreja, poderemos orar pelo seu caso. Nós acreditamos que a oração tem poder e que Deus desafia-nos através da oração a irmos até Ele e depositarmos todos os nossos problemas, as nossas ansiedades, e Ele ajudar-nos-á seguramente de acordo com a sua vontade. E desafiamo-lo também a vir e fazer-nos companhia um destes sábados ou uma destas quartas-feiras, ou se viverem fisicamente longe de Coimbra, a tentarem procurar um grupo, uma comunidade como a nossa, perto da vossa região. Acreditamos que a vivência em comunidade faz toda a diferença e permite-nos apoiar e suportar uns aos outros, para que assim a experiência de adoração a Deus seja mais rica e mais abençoada. E desafios, finalmente, para terminarmos, a mais uma vez inclinarmos os nossos rostos para uma oração. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, gostaria neste momento de pedir que Tu nos possas ajudar a limpar a nossa mente de tudo aquilo que possa prejudicar a nossa relação connosco, Pai, contigo, Pai. Tu nos possas ajudar a ter uma visão clara sobre aquilo que Jesus deve representar nas nossas vidas. E pedimos-te que nos possas deixar orientar-te por Ti, para que assim as nossas vidas possam ser vidas mais realizadas, mais úteis para aqueles que estão à nossa volta. Eu não conheço a realidade, os problemas, nem sequer sei que pessoas é que estão a assistir neste momento. Mas Tu sabes, Senhor, e eu Te peço que sejas uma bênção na vida de todas as pessoas que estão a assistir esta noite, Senhor. Que Tu possas ser com elas, Tu possas fazê-las sentir a Tua presença, Senhor. E que um dia, quem sabe, nós possamos encontrar-nos todos na pátria que Tu nos estás a reservar, para que possamos Te adorar para todo o sempre, Senhor. Aquilo que eu Te peço e agradeço no Santo Jesus. Amém. Muito obrigado por nos terem feito companhia. Uma boa noite para todos.